Minha diretoria, o Internacional, os jogadores do Internacional resolveram fazer uma espécie de protesto, não chega a ser uma greve, porque foram treinar no período da tarde e tal, mas não apareceram, não foram treinar no treino da manhã como protesto aos quase 3 meses de salários atrasados através dos direitos de imagem. Alguns estão recebendo, outros não, o que torna o ambiente ainda pior de tudo isso. Acho justo o protesto, tá? Acho bem razoável, porque assim, deixar de treinar em um período, você não está causando um transtorno tão grande, de alguma maneira você chama atenção, né? Seria mais uma entrevista qualquer cobrando um time de não pagar salário, seria dia a dia do nosso futebol, e quando você toma uma atitude como essa, isso ganha uma força midiática maior e tal. Por que que isso tem acontecido nos dias de hoje, em virtude da profissionalização, de todo o discurso que a gente tem se acostumado com o novo futebol, né? Que evoluiu nesse sentido muito. Num determinado momento lá atrás, o Eurico Miranda ia lá no grupo dele e falava, rapaziada, tô devendo 3 meses, do dia tal eu vou pagar tanto. E dizem, né, diz a história, que ele realmente pagava no dia que ele dizia. E quando ele não ia pagar, ele falava, gente, eu não vou poder pagar, se prepara que esse mês fudeu. E isso faz do Eurico Miranda um cara que é odiado por muitos torcedores, a maior parte da imprensa, e muito respeitado dentro dos jogadores, treinadores, tá, todo mundo gosta muito dele por esse tipo de coisa. Hoje em dia, acabou muito o acordo no bigode, né? O negócio hoje é mais preto no branco, é mais no papel e as palavras elas não têm mais tanta importância, então os jogadores têm que tomar esse tipo de atitude. Eu não discordo dos jogadores do Internacional, só acho que talvez eles tivessem perdido um pouco o time, eles têm que fazer isso depois de uma vitória. Porque você fazer depois de uma atuação como a contra o Atlético Goianiense, onde o Inter foi razoavelmente dominado e merecia até ter perdido o jogo, isso não faz com que o torcedor abrace os caras da maneira que eles gostariam. Então, dentro da razão, a gente vai conseguir chegar aqui e dizer, obviamente, que os jogadores estão certos, né? Porra, ninguém ali tá parando de jogar, abandonando o clube, mas eles estão certos em chamar atenção para mostrar, porra, peraí, eu quero receber o meu, tô treinando aqui todo dia, tô jogando e tal. Mas para você, como marketing, como estratégia, para você ganhar o torcedor a seu favor, nessa ação você tem que fazer isso depois de uma grande atuação, depois de uma grande vitória, não depois de um jogo onde a torcida tá puta falando que o time tá mandando em campo. Então, talvez foi no timing um pouco errado. Eu ganharia o próximo jogo e aí faria, né? Não nesse momento. Mas, independente disso, os jogadores estão certos. O Internacional, através do seu presidente, já se pronunciou. A situação financeira é complicada e tal. Não é uma novidade, não é o único time do Brasil que passa por isso, longe disso. Mas a imprensa colocou o rótulo de que o líder da rebelião era o Tyson. E a gente sabe que normalmente quando a imprensa fala uma coisa com diz fonte, segundo, terceiros, dizem amigos próximos, né? Quando não tem uma aspa de alguém realmente falando, normalmente é mentira. E aí o Tyson já entrou hoje na sala de imprensa, olhando na cara dos meus colegas jornalistas e falou assim, porra, eu sou líder? Quem que falou que eu sou líder de rebelião, que eu tô causando algum problema aqui? E obviamente ninguém apareceu para dizer eu, né? Que é o padrão. Né? Nessa hora ninguém aparece e fala, fui eu tenho essa informação, e nessa hora esse cara some, né? E a notícia tá lá. O torcedor do Inter tá lá, ouvindo que o Tyson isso, que o Tyson aquilo, e o cara que fez, o cara que criou essa porra, não vai acontecer nada com ele. Porque ninguém sabe quem não vai acontecer porra nenhuma. Até achar o primeiro, ainda mais hoje na internet, que uma pessoa fala, 25 mil falam no mesmo dia, não vai achar nunca. Então esse tipo de responsabilidade, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu não gosto muito no jornalismo. Acho que para você jogar um cara para os leões, como o Tyson foi jogado, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita certeza do que você está falando e você tem que ter alguma espécie de comprovação do que você está falando. Porque você não está mexendo ali meramente com uma questão profissional de salário. Você está mexendo com a reputação de um jogador e especialmente com a relação dele com uma torcida de um grande clube onde ele é ídolo, onde ele é um cara que, né, em tese, encerraria a carreira, ficaria ali eternizado no Inter e tal, e então você está mexendo com o futuro dele, está mexendo com muitas outras coisas, e eu acho que não custa nada, nesse tipo de caso, para se fazer uma acusação nesse sentido, né, você ter que ter um pouco mais de prova, ou que exista alguma lei no Brasil que obrigue as pessoas que fazem esse tipo de afirmação a comprovar. Eu não estou aqui dizendo que o Tyson não é o líder, eu estou dizendo que o Tyson chegou lá e falou que não era ele. E ele falou que não era ele, então, portanto, alguém que falou tem que provar que é ele. Só que no Brasil tem essa tal dessa lei da imprensa aí, que a imprensa pode preservar a fonte. Bom, mas se eu posso preservar a fonte, isso significa que eu posso chegar aqui então e falar assim, ó, fulano de tal é bandido. O fulano de tal jogou um sanduíche na cara da atendente do McDonald's. Não, mas eu não fiz isso. Sigilo de fonte. Porra, desculpa, irmão, mas sabe... Tem coisas que eu acho que você precisa ter um pouco de bom senso. Então eu acho que falta essa transparência. Não precisava chegar nesse ponto. Acho que a cereja do bolo, a cagada jornalística foi aí.
tá? Foi a hora que botaram em um cara a responsabilidade. Se não fosse isso, estava sendo simplesmente a notícia do jeito que ela foi. Né? O Inter está dizendo que foi uma questão pontual, que eles estão atravessando um momento difícil, que é um grupo novo, que está se formando, etc. Jogadores vindo de fora, e dizendo que no Inter é assim mesmo, que não tem dinheiro sobrando, que a vida é difícil. Ficou bom mostrar a todos a posição que o clube encontra comprometido, o prometimento para a saída dela. Depois que o presidente saiu da coletiva, ele disse isso, que teve esse contato com os jogadores e tal. O outro ponto importante, é sempre muito ruim, embora seja uma decisão difícil, você saber para quem você tem que pagar quando você não tem tudo. Então é assim, eu tenho aqui um dinheiro para pagar o direito de imagem de metade dos meus jogadores, outra metade eu não tenho. O que você faz? Você paga metade da metade para cada um, ou você paga para alguns e para outros não? Essa é a questão. Aí eu sei que você vai pensar a mesma coisa que eu, que todo mundo numa imediata decisão falaria, pô, paga metade para todo mundo. E fica todo mundo meio fudido e meio feliz. Justo, né? Equilibra. Só que tem jogadores que você não pode perder, você não quer perder na justiça. Então tem jogadores que ficarem sem 3 meses sem receber salário, e esse jogador entra na justiça e sai. E aí nessa hora você tem que optar por quem você vai pagar. Essa é uma realidade de acordo com a lei. Né? Você pode atrasar o salário do Joãozinho, que vale 20 mil reais, você não pode ficar 3 meses sem pagar o cara que vale 40 milhões de euros, porque o cara de 40 milhões de euros é o cara que vai me pagar o resto do elenco inteiro quando eu vender ele. Né? Então você tem que ter a exata noção de que este cara aqui eu não posso deixar de pagar. E aí isso gera mais problema dentro do clube, dentro do elenco, evidentemente, porque o cara está falando, pô, nós estamos sem receber, o melhor do time, que é o mais rico do time, inclusive, é o que está recebendo. Mas ele está recebendo por uma proteção diante da lei, e não necessariamente porque ele é o mais influente, o mais rico, o mais importante. Né? Então, tem também esse desconforto de compreensão, de entender que a decisão do clube entre quando falta quem ela vai pagar ou não, não é necessariamente uma decisão meramente por ser justo e equilibrar a todos. É uma decisão que vai também diretamente com a questão comercial, né, com a questão de venda do jogador, com a questão da perda do direito do jogador, que eventualmente você não dá. Vamos supor que o Tyson valha, acho que hoje não mais, vamos supor que o Tyson valha 20 milhões de euros, tá? Um chute totalmente surreal aqui. E o outro menino lá vale 500 mil. Se eu não der os 20 milhões, se eu não pagar o Tyson, ele sair de graça na justiça, e não é que eu deixei de pagar o salário desse cara, eu perdi 20 milhões de euros. Entendeu? Então é compreensível que haja essa escolha. Tá? Então, para ser menos radical, né, precisa se entender o lado do clube também, quando eventualmente ele paga um e não paga outro, talvez ele esteja querendo evitar problemas judiciais e a perda de um ativo ainda maior do que seria a dívida do salário. Mas é isso. Vamos torcer pro Inter conseguir o dinheiro aí, se acertar, pagar os jogadores, que tudo volte ao normal lá no Colorado. Valeu?